Todo mundo aqui é da São Judas, é isso? Tem algumas pessoas fora da São Judas. Nossa, eu entrei na São Judas em 1998. Me formei em 2001. Dezembro desse ano eu estou completando 20 anos de formada. E Olha, lembrar esses corredores, lembrar esse clima, né, de faculdade, de apresentação de trabalho. Aí a gente olha para trás e fala: Meu Deus, quanta história, quanta, quanta coisa que a gente nunca nem imaginou que fosse passar. E assim, como eu sou feliz com a minha profissão, como eu sou feliz com a minha escolha, como a nutrição me deu tudo que eu tenho, me proporcionou tanta coisa legal. E hoje poder contribuir com vocês, poder falar um pouquinho da minha história, da minha vida e das dificuldades também, né? Porque não é tudo 100% mil maravilha, mas falar um pouquinho aqui para vocês é muito, muito, muito legal. Vamos lá. Se eu tiver que passar, como que eu faço? Eu coloco apresentar aqui, que está do ladinho? isso. Clique em apresentar. Então vamos lá. Apresentar. Aí eu tenho que. Ela está mandando eu escolher compartilhar tela cheia, janela. Isso, compartilhar a tela cheia. Tá. Só que para eu compartilhar tela cheia. Ah, tá. Eu acho que eu não abri. Então, deixa eu só abrir então aqui o trabalho, né? Que se eu não abrir o trabalho. Gente, eu não quero dizer para vocês que, tipo assim, sabe? Na minha época não tinha essas coisas online. Eu não quero dizer para vocês que eu sou da época do abraço, do beijo, em que para mim tudo tem que ser presencial, tudo tem que ser no olho a olho, que esse negócio do online. Olha, uma das dificuldades que a gente teve, sabe? Tá, vamos lá. Vocês ainda não estão vendo minha tela, estão? Ainda não. Tá. Então eu volto lá no Google. Ah, agora vocês estão aqui. Aí, ó, já tá com tela cheia, é isso? Isso, só que eu não estou vendo sua tela. Ó, eu vou pedir ajuda aos universitários, que é a melhor coisa que a gente tem Deixa. na vida. Você quer que eu apresente aqui? Pode até ser, mas ó, sabe só como tá? Tá assim minha tela, ó. Então, aí você. Ah, peraí. Você clica nesse quadradinho branco no meio. No Mas quadradinho. você, nessa tela que você está no computador, você também está conectada à nossa apresentação, você também entrou no Google Meet, né? Ah, agora sim, agora veio. Isso. Agora foi? Tá. Foi. Aí agora tá dando aqui, parar a apresentação, o que que eu faço? Não, você não para a apresentação. Isso. Aí você Pronto. clica, ótimo. Ai, mas nada do que uma ajuda e a gente não vai. Pronto. Só que agora deixa eu voltar eu na minha tela, né? Prontinho. Bem, gente, então assim, ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração. É uma honra enorme falar com vocês, estar aqui, falar um pouquinho da Nutrimais. E outra coisa, parabenizar vocês. Porque, olha, uma coisa que eu sempre falo para todos os estagiários que passam pela Nutrimais, eu falo assim, a faculdade, ela te dá 3 anos de formação e um de experiência prática. E todo mundo sai da faculdade do mesmo jeito, né? Todo mundo com o mesmo nível de aprendizado. E quem se destaca é aquelas pessoas que querem ir além ou que fazem algo diferente. Então, por exemplo, essa organização de vocês assistirem essas palestras, essa atitude, né, essa iniciativa de vocês trazerem profissionais para conversar e aqueles que aqui estão, aqueles que participam, que tiram um tempinho do seu dia para participar, para aprender, para ter mais conteúdo,
Com certeza, mas é com certeza absoluta. Faz toda a diferença quando vocês se formarem. Eu iniciei meus estágios no primeiro ano, né? Então vamos lá, deixa eu contar então um pouquinho aqui para vocês quem eu sou. Você vai me monitorando meu tempo, tá? Porque eu, para falar, menina, eu vou embora, não paro de falar, Fica tranquila. tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu me chamo Cíntia Papa, sou nutricionista, formada pela São Judas, tenho 41 anos de idade, 20 anos de formada, entrei na faculdade com 18 anos, bem perdida, né? Tinha um sonho enorme de ser engenheira de alimentos. Sempre amei essa parte da criatividade. Sentava na mesa para tomar café da manhã, café da tarde, ficava olhando aqueles Nescau, maionese, produtos enlatados, e eu ficava falando assim: meu Deus, como pode, né? Pegar o alimento, colocar numa lata, colocar ele numa gôndola de supermercado, numa prateleira, transportar alimento para outros países e não estragar em nada, manter as características do produto. Aquilo sempre me fascinou. Tentei fazer engenharia de Mauá. Aí meu pai virou para mim e falou assim: olha, você tem duas opções. Ou você entra numa universidade pública, porque o pai não tem condições de pagar a faculdade para você. A faculdade de engenharia era muito caro na época. Ou você. E outra, não. E a outra condição que ele me deu, que eu tô lembrando agora, não pode ser fora do estado de São Paulo, porque você não vai sair de casa solteira e morar sozinha. Nunca que filha minha vai morar numa república ou vai morar sozinha em outra cidade. E eu lembro que tinha Mauá e Campinas, Unicamp. Ou seja, né? Mauá caro pra caramba, Unicamp eu não podia fazer porque meu pai não me deixava. Aí eu falei assim que, então me restou nutrição. Entrei na faculdade de nutrição até meio frustrada. Eu lembro que eu prestei faculdade de nutrição na São Judas, naquela época não existia Enem, não existia nada desses vestibulares conjuntos, né? Então eu prestei faculdade de nutrição na São Judas, eu prestei faculdade de nutrição acho que era a antiga Uniban, que era uma faculdade que tinha ali na Zona Norte, e eu fui prestar, gente, faculdade de economia, né? E você falava assim, meu, mas por que economia, né? Onde já se viu? Nutrição e economia não tem nada a ver, nada, não tem por onde se encaixar. Como uma pessoa pode gostar. E aí eu virei e falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Hoje eu aprendi. Eu falo que eu gosto de nutrição, amo a nutrição, aprendi a gostar da nutrição e amo ganhar dinheiro, né? Então eu fui fazer, eu gosto da economia porque sou cheia das planilhas, sou cheia dos números e tem um pouco assim da lógica da exata. Então, rapidamente, entrei na faculdade. Quando entrei na faculdade paga, sem bolsa de estudo, sem nenhum projeto, né, de auxílio para o aluno. Na época ainda que eram os antigos donos, mas o meu pai até que tinha uma certa condição de pagar a faculdade. Quando, de repente, o negócio que meu pai trabalhava com linhas telefônicas, a Telesp foi privatizada, virou telefônica, e as linhas de telefone despencaram, não existia mais essa profissão, e praticamente meu pai ficou desempregado. Cintia, mas por que você está falando isso, né, numa apresentação de nutrição, onde a gente podia estar falando de assunto técnico? Porque, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, que em todo momento da nossa vida, nós estamos vendendo. Em todo momento da nossa vida, a gente vende algo. Ou a gente vende produto, ou a gente vende serviço, ou a gente vende conhecimento, ou a gente vende o nosso tempo. Alguma coisa a gente vende. A gente sempre está vendendo. E os meus pais eram comerciantes, eu consegui pagar a minha faculdade vendendo produtos. Uma faculdade, na sua grande maioria, uma sala, na sua grande maioria, de mulheres, e eu vendia lingerie na sala de aula. Com isso, consegui chegar até a reitoria, consegui bolsa de 50% de desconto na minha mensalidade, finalizei a faculdade, e foi numa época que, quando eu me formei, tinha 90 alunos, né, na minha sala, porque eram duas salas de quase 100, o pessoal foi diminuindo, e juntaram. E eu lembro que no meu segundo ano de faculdade, nós tínhamos 110 alunos na minha sala de aula.
foi um caos, uma sala quente, que ninguém conseguia prestar atenção, muita conversa, muito barulho, mas a faculdade se negava a separar as salas por causa de custo, dizia que era um custo muito alto. Fomos nos adaptando e chegamos, que eu lembro que no final do ano a gente se formou ali entre 80 e poucas pessoas, quase 90. E desse grupo, somente 3 saiu da sala de aula empregado. Gente, era tipo, se tinha 90 alunos, 10% é 9, 5% é 4, não dava 5% dos alunos. E eu estava neste grupo. Eu e mais 2 pessoas saímos da faculdade empregadas. Gente, já saiu, já com o registro. Eu fui trabalhar no Grupo RA, no aeroporto de Guarulhos, onde eu fiz o meu estágio. Porém, eu fazia estágio desde do primeiro ano da faculdade. Eu fui fazer estágio no primeiro ano da faculdade na Vila Leopoldina, né? Quem aqui anda de trem, tem um pessoalzinho da Nutrimais aqui participando. Eu vou contar para vocês um pouquinho dos quiosques e as meninas sabem o que é andar de trem. Eu morava na Zona Leste e fazia estágio na Vila Leopoldina, numa empresa de refeição transportada, que tinha uma nutricionista que aparecia lá uma vez por mês. E tudo era responsabilidade minha no estágio. Aí tinha muita coisa errada, fiquei com um pouco de receio. Meu avô também teve câncer na época, saí para cuidar dele e saí desse estágio. Depois eu fui fazer estágio na antiga FEBEM, ali na Celso Garcia, junto com o pessoal da... Nossa, eu não vou lembrar o nome da concessionária agora, mas eu acho que essa concessionária nem existe mais. Mas tinha um pessoal da terceirizada e tinha o pessoal da própria FEBEM. E eu era nutricionista, eu era estagiária da FEBEM. Eu tinha que supervisionar, entre aspas, o serviço da terceirizada. E o meu serviço ali era praticamente pesar marmitas, né? Não pesar. Era, para vocês terem uma ideia, foi quando eu tive o meu primeiro contato com cozinha industrial, onde eu me apaixonei. 1h da tarde já estava saindo as marmitas para todos os internos que ficavam nas delegacias, porque eles atendiam a delegacia até Itaquaquecetuba, toda a região de São Paulo, divisa com Mauá, divisa com extremo Zona Sul, extremo Zona Norte, e a gente tinha que transportar. E os detentos, os menores, eles tinham que comer até às 18 horas a janta. Então, essa janta saía de Nadai, lembrei, de Nadai. Então, essa janta saía às 13 horas. Saía da faculdade, ia fazer estágio, e às 13 horas já começava a preparação do almoço do dia seguinte, né? Aprendi aquela coisa assim que não existe, começar, que nem meu sogro faz ainda muita feijoada. A feijoada tem que começar a fazer com 2 dias de antecedência. Imagina, lá era caldeirões e caldeirões de feijoada, e aprendi que não precisava começar a fazer com 2, 3 dias de antecedência uma feijoada que ficava tão gostosa quanto. Foi ali que fiquei a revolta também, porque eu vi o quanto que os meninos eram muito bem tratados numa época de muita dificuldade, onde eu não tinha condições financeiras, às vezes nem de comprar presente para minha mãe. No Dia das Mães isso me marcou muito, não tinha como voltou, né? Não tinha nem às vezes como comprar presente para minha mãe, por causa que economizava tudo para ajudar, porque entrei numa faculdade numa situação financeira muito boa. Com 6 meses meu pai perdeu tudo e eu tinha 2 opções: ou eu parava a faculdade ou eu tentava. E aí eu falei, não, eu preciso continuar. Então eu economizava tudo que eu podia, sempre fiz estágio por necessidade. E porque também não gosto de ficar parada, né? Se eu não fizesse estágio, eu ia trabalhar. Como eu fazia faculdade de manhã, trabalhar à tarde era meio difícil, então eu tinha que fazer alguma coisa. Mas a necessidade, acho que o meu tipo também, a minha forma de viver, nunca fui de ficar parada, fizeram com que eu me tornasse até quem eu sou hoje. E aí, os meninos da FEBEM, lembro como se fosse hoje, nós fizemos churrasco para todas as mães. E cada menino podia levar 4 acompanhantes. Uma mãe e mais 4 acompanhantes. E chegaram
carros e carros com flores, que foi dado flores para todas as mães, e naquele ano exatamente eu não tinha R$ 1 no bolso para dar um presente para minha mãe. E aí eu fiquei meio, foi onde também entrou um pouco da revolta, mas beleza, foi um estágio maravilhoso, empolgante. Depois, só para vocês saberem, gente, eu fui fazer estágio no Morumbi, lá divisa do Real Parque. Vou contar rapidamente. Eu morava no Itaim Paulista, divisa de Ferraz de Vasconcelos. Para quem conhece, Avenida Marechal Tito, Tibúrcio de Souza, lá em cima, perto da Coca-Cola. Eu estudava na São Judas, eu saía da São Judas 12h20, 1h30 eu entrava no Real Parque, descia no metrô Anhangabaú, terminal Bandeira, pegava o ônibus sentido Morumbi, saía do estágio, fazia das 2 às 8, saía do estágio 8 horas da noite, 8 horas voltava, descia no trem, no Brás, do Brás pegava o trem até o Itaim Paulista, um ônibus, até a Tibúrcio de Souza lá em cima, e vamos, que no outro dia tinha mais um dia de luta pela frente. Então eu falo hoje para vocês assim, distância para mim nunca foi problema, eu aproveitei, tá? Eu aproveitei, eu fui atrás, eu aproveitei, eu fazia vários cursos, fui em todas as FISPAL da vida, FIPAM, feira que não eram pagas, porque não tinha como pagar, mas saía de lá. Até algum tempo atrás, é que depois eu mudei para um apartamento, não tinha mais como levar, mas as meninas da Nutrimais, que estão aqui, elas vão lembrar, eu tinha pastas e pastas daquelas pastas catálogo, mas aquelas pastas de papelão enorme, lotada de folder, de material, de cozinha industrial, de coifa, de uniforme, de sapato, de equipamentos. As meninas olhavam, sabe aquela coisa assim que você nunca usa, né? Tipo, parece biblioteca, né? Você nunca usa, mas estava lotada. Então, assim, eu tinha muita coisa de todas essas feiras que eu ia. E com isso, gente, muito network. Muito network. Não ter vergonha, né? Fazer acontecer de uma forma, assim, natural, né? De uma forma... Porque quando você ama o que você faz, falar do que você faz é muito tranquilo, é muito gostoso, né? Estar aqui falando com vocês do que eu faço é muito gostoso. Então eu falava do que eu faço, do que era a minha profissão, com qualquer pessoa e com brilho nos olhos. Então, assim, isso ia criando uma rede de relacionamento muito legal. Então, essa sou eu, mãe de 2 meninos, casei, não façam isso, né? Não, façam, é muito gostoso. Casei no 2º ano da faculdade, já namorava meu esposo antes de entrar na faculdade. E hoje eu sou mãe de 2 filhos, um de 19 e um de 17. E inclusive, não sei se alguém sabe ou não, mas estou aqui, ó, de clavícula quebrada, braço na tipoia, porque no feriado do dia 12 de outubro fui para Paraty, levei um tombo na cachoeira e quebrei a clavícula e estou aqui parada, sem poder sair, sem poder trabalhar, já meio doida, mas agora fazendo a parte chata do negócio, que é o que eu vou falar para vocês, que é toda a parte de computador, burocrática, organização, porque eu sou disso, né? Eu sou a parte comunicativa, eu gosto da comunicação. Tanto é que quando eu estava conversando, eu falei assim, ai, tem que apresentar muito slide? Aí você falou para mim assim, não, pode ser um bate-papo. Eu falei, ufa, que alívio. Porque um bate-papo para mim vai longe. Agora, quando eu tenho que seguir muitos scripts, eu já acabo dando uma travada. Gente, vamos lá. Então olha só. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora de como que eu entrei na consultoria, tá? Porque, óbvio, né, que eu acredito que ninguém, a não ser que você já tenha esse conhecimento, mas há 20 anos atrás, nem se falava em consultoria. Não existia isso. Nós saímos da faculdade para atuar basicamente em 3 áreas. Ou a gente ia para o hospital, ou a gente ia para a clínica, ou a gente ia para a cozinha industrial, ia trabalhar nas GRs da vida, na Sodexo, ia tentar trabalhar em alguma coisa. A área da consultoria, ela foi desbravada, iniciou já antes de mim, é claro, porém, de uma forma muito difícil,
não sendo reconhecida pelo Conselho Regional de Nutricionista, sem base, sem parâmetros, sem estrutura, sem uma vertente, né? Onde você tinha profissionais muito bons, que realmente ia, que pensava fora da caixa e que fazia acontecer, onde você também tinha profissionais que simplesmente não queriam ser CLT e via na consultoria uma forma de passatempo, de ganhar dinheiro, de literalmente enrolar no cliente, né? Então, isso no começo afetou muito, muito a gente. Mas eu não saí da faculdade com o intuito de empreender, não. Eu fui empreender também por necessidade, da mesma forma como eu fui fazer estágio, eu também fui empreender por necessidade, porque quando eu saí da faculdade, eu já estava registrada no Grupo RA. Eu fui registrada, porém, eu engravidei no período de experiência. E eles deram um jeito e eles me dispensaram. E eu fiquei até meu menino completar 1 ano, eu fiquei desempregada, né? Recém-formada, com um registro de 3 meses na carteira e com um filho recém-nascido. Quem ia me contratar sem diferencial nenhum foi bem difícil. Pelos meus contatos, eu consegui um emprego no Habib's. E eu fui trabalhar ainda quando a cozinha central do Habib's era na rua Ibitirama, ali perto do Ipiranga, alguma coisa ali. E eu fui trabalhar de madrugada. Nossa, fiquei realizada, né? Habib's naquela época já tinha rede de nutricionistas que visitava todas as lojas, inclusive a Márcia Mello, na época, que era a responsável pelas nutricionistas. E aí eu fui trabalhar no Habib's. Porém, também engravidei no período de experiência, mas aí foi eu que não aguentei, porque eu trabalhava de madrugada, pedi para sair. E quando meu segundo filho nasceu, ele passou por um probleminha, e olha o que eu falo para vocês, da onde veio minha primeira pós-graduação, as coisas vão se encaixando. Quando eu saí do Habib's, vocês devem conhecer o Instituto Racine. O Instituto Racine, ele era muito forte na área de farmácia e muito, muito, muito no começo na área de nutrição. E a senhora Nilce, que é a dona do Instituto Racine, ela queria colocar uma pós-graduação na área de alimentos funcionais. E olha quando a gente já tem visão, né? Quando a gente vai atrás, a gente estuda, a gente tenta conversar com pessoas e você já vai formando sua própria opinião. Eu falei para ela assim, falei, senhora Nilce, a senhora vai fazer um curso de alimentos funcionais? A Valéria Pascoal é fera nisso. A senhora vai querer competir com a Valéria Pascoal? Ela falou, Cíntia, eu vou. Não assim, né? Eu vou competir com ela. Eu quero curso de alimentos funcionais porque é o segmento da Racine. Falei para ela assim, senhora Nilce, eu já estava formada e eu já sabia que eu queria a área de UAN, porque no grupo RA eu trabalhava nos restaurantes do grupo, né? Na Rede Brunella, nas lanchonetes. Então eu já sabia que eu queria controle de qualidade e eu não tinha pós nessa área, né? Porque as pós, elas eram muito voltadas para UAN. E eu não queria. Eu já, assim, eu já tinha um filho pequeno. Eu sabia assim, falava assim, ai, mas será que é uma área de UAN, né? Tipo, fazer cardápio, compras, nada contra, mas uma coisa muito engessada. E eu gostava da parte de controle de qualidade. E a senhora Nilce insistiu. E ela falou para mim, falou assim, olha, se você fechar o curso, eu te dou uma vaga. Eu falei, tá bom, fechou. E aí eu fui fazer, de novo, vendas, né? Porque quando eu saí do Habib's, eu estava gestante do meu segundo filho. E aí eu fui ajudá-los a fechar o curso a primeira pós-graduação de alimentos funcionais da Racine. Com muita dificuldade, porque eu também não via as pessoas, era tudo por telefone. Eu tinha que ligar para as pessoas, oferecer o curso, falar do curso, falar dos benefícios e fechar. Mas, graças a Deus, a turma fechou. Eu ganhei a minha primeira pós. Então, assim, eu que queria controle higiênico sanitário, fui fazer uma pós de alimentos funcionais. Mas eu falo que tudo são caminhos de Deus para você aprender e para depois a gente seguir o nosso caminho. Eu iniciei a pós em março, aula inicial, abril eu tive aula,
maio, meu segundo filho nasceu. Quando meu segundo filho nasceu, ele teve enterocolite necrosante, que se aprofundou muito. Meu filho ficou 1 ano e 10 meses internado, foi transferido para o HC e dentro do Hospital das Clínicas eu fiz o meu TCC, a importância do aleitamento materno na prevenção da enterocolite necrosante. Gente, é a única coisa que eu sei de clínica, tá? Não me perguntem mais nada, porque clínica, tipo assim, ó, apagou do meu cérebro, porque não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que me chamava atenção. Sim, sempre, né? Fisiologia, anatomia, dietoterapia, fiz as aulas como deveria de fazer, tive aula com a Margarete, quem aqui é da Margarete sabe o quanto ela é exigente, e naquela época mais ainda, porque acho que ela era mais nova, tinha mais garra, mais força. O pessoal fala que hoje ela tá bem mais boazinha do que naquela época, mas ela era muito, 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 muito exigente, mas era uma coisa que eu não lembro. Mas assim, hoje eu consigo falar da doença do meu filho porque eu estudei, né? Eu passava na prática e estudei ali. Conclusão, fechou a primeira turma, não conseguiram fechar a segunda turma. Foi quando eu cheguei para a senhora Nilce e falei, senhora Nilce, faz uma pós na área de controle higiênico sanitário. Aí ela virou para mim e falou assim, não sei, vamos tentar, tal. Aí ela já tinha mais contato com o pessoal. Foi quando indicamos para ela o Wellington, e hoje a pós da Racine de controle de qualidade, já está acho que na 20ª turma. Mas para mim foi um orgulho muito grande que, com as vendas, eu consegui, junto com a equipe, óbvio, não fiz nada sozinha, o curso já estava formatado, já tinha uma coordenadora, já tinha tudo isso, mas a gente conseguiu fechar uma pós que lá não existia. Então, gente, por que eu fui empreender? Eu fui empreender por necessidade. Eu fui empreender porque eu tinha 2 filhos pequenos, eu tinha um filho que ele mais vivia no hospital do que em casa. Eu fui empreender porque se eu fosse procurar um emprego, dois empregos, 2 serviços na carteira, cada um de 3 meses, 2 filhos pequenos, qual seria meu salário? Será que meu salário seria suficiente para eu pagar a escola para os meus 2 filhos? Ou eu teria que literalmente abandonar meus filhos? Aí vem a consciência, né? Consciência de ser humano, consciência de mãe. Eu optei por ter filhos, né? Eu optei por colocá-los no mundo. Então, não dá, né? Como diz, não dá para querer chupar cana e assoviar, né? Então, alguma coisa você tem que abrir mão. E naquele momento, eu abrir mão para tentar decolar uma carreira, tentar seguir algo em uma multinacional, alguma coisa, e dar uns passos abaixo e alinhar minha vida profissional com a minha vida família, né? Também ali a minha responsabilidade de mãe, a minha responsabilidade de estar presente. Mas isso não me impediu de correr atrás das coisas. Fiz a minha segunda pós-graduação, que também foi uma das únicas, acho que o Enio da CDL, não sei quem aqui conhece, mas acho que ele só fez 2 ou 3 turmas. Eu fiz a primeira turma de pós-graduação com o Enio, com uma equipe maravilhosa, professor Calil, Paneta, Enio, a Vera da Vigor, e muita gente boa. E aí eu fiz a minha primeira pós-graduação na área de controle de qualidade, que foi aonde eu me encontrei, foi aonde eu amei. E aí, gente, eu tô falando muito rápido, tá dando para entender? Tá, pode seguir. Posso, né? Fica Então calma aí, tranquilo. me monitora meu tempo, por favor. Tá bom. Então, assim, eu acabei, como eu te falei, né? Então, empreendendo por necessidade, vi na consultoria. Na verdade, eu entrei numa empresa de assessoria, aprendi um pouco. Essa empresa reestruturou. As nutricionistas que trabalhavam lá acabaram saindo desta empresa. E mais uma vez eu me vi, tipo, desempregada. Eu falei, meu, e agora, né? O que que eu faço? Gente, e aí é o que eu falo para vocês assim, que a gente tem que dar o tempo certo e tem que viver aquele dia, né? Quando ela nos chamou e falou assim, olha, a empresa reestruturou e
você não faz mais parte do quadro, a gente está mudando, vai mudar para técnicas, porque achava que as nutricionistas ganhavam bem. Eu tinha acabado de comprar meu apartamento, acabado de financiar meu carro, acabado de financiar meus móveis. Os meus boletos dos móveis, eles iam de Gênesis a Apocalipse. Eu não estava nem em Gênesis ainda, eu acho que eu estava no início ali, tipo, pagado uma mensalidade dos móveis. Eu tinha cartão na Telha Norte, que tinha aparecido uma oportunidade. Eu morava na casa dos meus... Não na casa dos meus pais, eu morava em uma casa dos meus pais, que era de aluguel, mas eu estava impedindo meus pais. É isso que eu falo, né? O senso de responsabilidade que a gente tem que ter. Eu morava numa casa que eu não pagava aluguel, mas que eu impedia meus pais de receber aluguel. E meus pais lutaram por aquilo. Então, eu fiz de tudo para ter o que é meu. Fui morar num apartamento minúsculo, mas compramos um apartamento. Demos o meu carro de entrada, mas com isso eu tinha que ter carro, porque não existia Uber, né? O transporte é muito difícil e eu precisava do carro para fazer os meus clientes. Então, eu tinha um carro zero, um apartamento, móveis, reforma e fiquei desempregada. Vim chorando o caminho inteiro, fui lavar roupa, né? Porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que não pensa. Lavei roupa, chorei, lavei roupa, chorei. No outro dia, limpei a casa, chorei, limpei a casa, chorei. Falei, beleza, Cíntia, você já chorou que tinha que ter chorado, você já... Agora você tem que fazer alguma coisa. Um dos clientes que estava com ela, com esta empresa, e que era eu quem atendia, me ligou. Falou, Cíntia, tudo bem? Tudo. Olha, vieram aqui, falaram que vão reestruturar, trouxeram uma outra pessoa, mas a gente quer saber uma coisa com você. Você vai continuar atuando na área? Eu falei, sim. Falei, não, passa aqui que eu quero fazer uma proposta. Falei, tá bom. Fui lá. Gente, fiz uma proposta para eles na época, eu já com 2 pós-graduações, para ganhar R$ 800. Cíntia, mas você é doida, onde já se viu uma coisa dessa? Foi uma proposta de assessoria, onde eu ia ficar 2 vezes por semana de 4 horas. Então, eu ia trabalhar 8 horas por semana. O valor era baixo, mas não era nada gritante, porque eu sabia do meu valor. E, principalmente, quando ele me chamou para fazer a proposta. Isso significava que eu tinha feito um bom trabalho, né? Iniciei nesse cliente e fazia horas a mais. Por que eu fazia horas a mais? Porque nesse cliente tinha o entregador do queijo, tinha o entregador da farinha, tinha o entregador da embalagem, tinha os vendedores, tinha funcionários. E se eu tivesse ali com eles, orientando, ensinando, explicando, falando, era muito mais fácil de eu conseguir novos clientes. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui crescendo, eu fui conseguindo clientes através de indicações. E ali, então, eu comecei a empreender por conta própria. Ali eu iniciei a Nutrimais, sem dinheiro, sem estrutura, sem planejamento, mas era, de novo, a necessidade. Eu precisava trabalhar, né? Não deu tempo para fazer plano de negócio, não deu tempo de fazer planejamento, não deu tempo de nada, porque eu tinha que trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa para pagar as contas. Eu tinha 2 filhos, eu tinha contas e essa era a minha realidade. Então, se vocês perguntam assim para mim, Cíntia, quais são as principais dificuldades do empreender? Eu acho que hoje, gente, por mais que nós temos rede de apoio, empreender é muito solitário, tá? Solitário que eu digo assim, quando você quer empreender, você pode ter outras pessoas de outras áreas, é tranquilo você falar. Hoje a gente tem rede de mulheres empreendedoras, rede conecta não sei das quantas, rede isso. Naquela época não tinha. Naquela época não existia, né? Esse monte de mulheres empoderadas, mulheres... Não, parece que não, mas há 20 anos atrás era um pouco mais complicado. E outra, uma mulher, né, de 25 anos, indo vender serviço para bares, padarias, restaurantes, para homens, para donos de negócio, falar de bactéria, falar de vigilância sanitária, onde às vezes a vigilância nem aparecia no local, falar de bactéria, onde a bactéria, tipo, oi, bactéria, eu não vejo isso, né? Ou assim, eu tô aqui há tanto tempo, faço desta forma e nunca deu errado. Então, essa falta de preparo, né? De você saber fazer a objeção, de você saber
a técnica de mostrar seu trabalho, de você estar mais preparada, de não ter passado, às vezes, por grandes empresas e conhecer o dia a dia de um trabalho, ou você ver um cliente pequeno e nem você saber como fazer ele crescer, porque você nunca teve essa experiência, nunca trabalhou numa empresa grande, nunca trabalhou numa empresa que tenha seus setores já tudo determinado. Isso, gente, para mim é uma grande dificuldade. Qual é a dica que eu dou, né? Se preparem para ser consultor ou para montar uma empresa de assessoria. Tem espaço para todo mundo. Tem muito estabelecimento, gente. Tem muito estabelecimento. Mas não dá simplesmente para a gente ver na assessoria ou na consultoria uma forma de não ter patrão. Uma forma de não dever satisfações a ninguém. Uma forma de simplesmente falar assim, eu faço meu horário e tá tudo bem. Sim, esses são os benefícios. Se vocês lerem a terceira linha, qual é o maior benefício? O maior benefício é você fazer seu próprio horário. O maior benefício é você não dever satisfações para ninguém. O maior benefício é você não ter patrão. Mas, se você é um bom profissional e você faz do seu negócio um negócio, você trabalha muito mais do que funcionário. Você trabalha muito mais do que das 8 às 5, das 8 às 6. Você trabalha muito mais do que de segunda a sexta. Porque é o seu negócio. Como você quer que o cliente veja seu negócio? Como quer que o cliente te veja? Né? Como que você quer passar para o cliente o seu ponto de vista? Ou como que você quer que o cliente saiba que pode acontecer qualquer coisa na empresa dele, mas ele não pode te perder? Porque você faz a diferença na empresa dele. E isso, gente, requer estudo, isso requer pensar, isso requer planejar, isso requer tempo. Então, a partir do momento que eu penso que as maiores dificuldades de você montar uma empresa de assessoria é o você ser sozinho, muitas vezes as pessoas abrirem sem conhecimento e achar que é uma oportunidade de vida. É uma oportunidade. Eu tenho 20 anos de formada, 14 anos praticamente, 15 anos de Nutrimais. Conquistei tudo que eu tenho, graças a Deus, com a Nutrimais. Mas é sofrido. É sofrido. Você não pode se limitar. Você não pode se acomodar. Porque você tem que sempre estar pensando. Vocês imaginam se a Nike tivesse se acomodado? Vocês imaginam se o McDonald's tivesse se acomodado? Se as empresas... Hoje, eu mandei no grupo das nutricionistas da Nutrimais. Eu fui no mercado e eu vi 2 geleias da Queensberry. Não sei se vocês já viram, mas ela mudou a embalagem. E aquela grandinha, achatadinha de vidro, 320 gramas. A nova dela, 250 gramas. E a achatadinha, mais barato do que a nova. Ela mudou a embalagem. Então, gente, a gente tem que sempre inovar. Não é só nos produtos. É inovar no conhecimento, é inovar na forma de prestar serviço. E isso requer tempo. Então, empreender requer principalmente controle. Porque senão você só vive trabalhando, você não tem tempo e a cabeça não pensa. Ou você deixa tudo para a última hora, não faz nada e só atrapalha os outros. Porque eu cansei de chegar em estabelecimentos que os donos falavam assim para mim: mas você é mais uma que vai aparecer aqui de prancheta, aprontar os erros, virar as costas e ir embora? Por quê? Porque assessoria, consultoria, não tinha um plano, né? Naquela época, não tinha. Eu acho que hoje as meninas, com as grandes empresas que tem hoje, as boas empresas de assessoria, estão aprendendo mais, né? Então, isso também tem bastante facilidade. E quando crescer? Né? Então, assim, eu comecei sozinha, aí eu tive meu primeiro cliente, meu segundo cliente, o terceiro cliente, assim foi. E, de repente, eu me vi na necessidade de contratar uma nutricionista. Me empolguei, contratei uma, contratei 2, contratei 3, contratei 4, contratei 5. De repente, eu estava com 6 nutricionistas na equipe, vendendo serviço, sem direcionamento,
sem estrutura, sem alicerce. Cada uma falava o que queria, cada uma interpretava a lei do jeito que queria, cada uma entregava o relatório da forma como queria, cada uma agia no cliente de uma forma. Aí eu comecei a pensar, quem é a Nutrimais? Né? O que a Nutrimais faz? Porque aqui está um bando de gente aglomerado sem rumo. Parecia assim, como se você pegasse um funcionário do McDonald's, um do Burger King, um do Bob's, um do France Café, um da Sodier, e colocasse tudo numa lanchonete e mandasse eles trabalhar. E falasse, agora trabalha. Cada um aprendeu de uma forma. Cada um trouxe seu conhecimento. Cada uma delas, não que elas eram ruins, ou não que elas faziam por maldade. O erro era meu. Eu não direcionei. Eu era dona. E eu simplesmente confiei no potencial, na técnica, e achando que para ser um bom profissional, você tem que ser um excelente técnico. Não. E muitas vezes que eu não cheguei a perder cliente, não por causa do profissional técnico, mas por causa das habilidades da nutricionista. Nutricionista que não sabia falar com o funcionário, nutricionista que não cumpria horário, nutricionista que dava outros problemas, tecnicamente excelentes, mas e as outras habilidades? Então aí você começa a perceber, né? Aí você vê que montar empresa, o buraco é mais embaixo. Não é simplesmente sair, vender serviço, contratar gente, colocar para trabalhar e curtir a vida, né? Você precisa de estruturar, você precisa de ter planejamento, você precisa saber o que você quer para sua empresa, porque ali elas carregam o seu nome. Ali eles carregam aquilo que você lutou, aquilo que você sonhou. E é o seu nome espalhado por aí. E ninguém pegou, por exemplo, uma caneta, um produto, e está saindo para vender. Não, está vendendo conhecimento. Está vendendo. Ah, tá. Está vendendo conhecimento, tá? Então, quando crescer, gente, é um ponto crucial. Não só quando, mas como crescer de forma estruturada. Aí eu fui procurar Empretec, fui fazer Empretec, virei rata de Sebrae, né? Fiz tudo que eu precisava de fazer, de cursos, de finanças, e fui fazer minha terceira pós-graduação. Quem imagina aqui qual foi minha terceira pós-graduação? Vocês não vão nem ter noção. Fui fazer uma... Alguma coisa em economia ou em empreendedorismo? Na Lada, eu fui fazer gestão de negócios no Senac. Fui aprender de DRE, fui aprender de contabilidade, de finanças, de marketing, de tudo para duas coisas: ajudar meus clientes e estruturar a Nutrimais. Fui fazer Empretec, fui participar, aí sim, comecei a participar, grupo de mulheres empreendedoras da Zona Leste, grupo de mulheres da Zona Norte, hoje faço parte de 500 mil grupos, acabou de, não lançou ainda, mas depois eu quero passar para vocês, e até quem quiser, que é por uma boa causa, acabei de ser convidada assim, né, no começo do ano, já está pronto, já foi para a revisão final. 50 mulheres, nós escrevemos 50 capítulos de um livro sobre empreendedorismo. E toda a renda, 100% da renda, eu ainda tive que pagar para publicar. E 100% da renda das vendas do livro vai para mulheres que sofrem abuso de violência doméstica. E a gente escreveu esse livro, depois eu vou falar para vocês, que é um projeto muito, muito bacana, de um grupo de mulheres empreendedoras para ajudar essas casas de apoio de mulheres que sofrem violência doméstica. Ela tá junto com o Lions Club, um monte de coisa legal. E, nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu fui convidada para escrever um capítulo desse livro. Só para vocês terem uma ideia, quem está fazendo o prefácio do livro é a Carla, a dona da Sorridentes, que ela também é Empretec.
E aí, como são um grupo de mulheres que fizeram Empretec, quem está fazendo o prefácio do livro é a Carla. E tem várias coisas de livro que eu não entendo, né? E tem uma das partes que quem escreveu foi o Geraldo Rufino, que ele também é super a favor dessas causas de mulheres com violência. Então, gente, é o que eu falo, os caminhos assim, né, vão tomando, tudo por necessidade. Porque eu vi praticamente a Nutrimais quase que desabar, porque eu estava perdendo o controle da situação, né? Com muita dor no coração, praticamente eu tive que refazer a equipe inteira, porque chegou um momento que eu não tinha mais controle. E aí é o que eu falo, as vantagens e desvantagens do crescimento. Hoje, crescendo de forma estruturada, eu vejo muitas vantagens. Hoje a Nutrimais está numa forma de expansão. Hoje a gente já consegue até se planejar para ir para outros estados. Mas quando você cresce de forma desestruturada, daqui a pouco estão falando em seu nome, coisa que você fala, oxe, como assim? Quantas vezes eu não recebia telefonema de cliente 10 horas da noite e os clientes falando assim, Cíntia, sua nutricionista veio aqui e falou isso, eu quero que você venha aqui resolver isso agora. E eu tinha que ligar para a nutricionista falando, fulana, você falou isso. Ela falou assim, eu falei, mas é que não foi bem assim. Eu falei assim, meu amor da minha vida, você tem que pensar antes de falar. Não dá simplesmente para você agir da forma que está na sua cabeça. E aí eu resolvendo pepinos uma atrás da outra. Então, gente, crescer é bom? Maravilhoso, de forma estruturada. Porém, quando você cresce, você deixa de ser nutricionista. Infelizmente. Hoje, eu amo a parte técnica. Faço curso de rotulagem, faço curso de legislação, faço parte de grupo da área de nutrição. Tudo isso, estou sempre atualizada. Mas hoje, praticamente, eu fico no comercial da Nutrimais. Hoje, praticamente, eu cuido de estratégias de crescimento da Nutrimais. Então, eu tenho que olhar outras coisas, eu tenho que fazer o network, eu tenho que sair em busca de outras coisas para Nutrimais crescer e confiar a parte técnica, né? Confiar a parte técnica para os profissionais que estão comigo, tá? Então, é isso. Muitas vezes a gente acha que montar uma consultoria você tem que ter um ótimo conhecimento técnico. Tem. Minha primeira pós-graduação, primeira depois da que eu ganhei, controle higiênico sanitário. Porém, não pode ser só conhecimento técnico. O conhecimento técnico não mantém a sua empresa de pé. O cliente quer mais. Gente, vamos ser sinceros aqui entre nós. Olha a situação da nossa vigilância sanitária. É precária também. E não porque eles querem. Quantas vezes que eles não têm carro para fazer visita? Quantas vezes que eles não têm pessoal para fazer visita? Quantas vezes que eles não têm combustível no carro? E quantas vezes que eles têm, mas a gente tem a nossa política do Brasil, né? Quem aqui já assistiu lá o... Nossa, como que é o nome daquele filme lá com Wagner Moura lá? Que ele conta aí como que é, né? Tropa de Elite, é isso? Tem Tropa de Elite. Tropa de Elite. Que você fala assim, cara, é a pura realidade. É a pura realidade. Então, assim, eu já tive conversa com o fiscal de vigilância sanitária, dela virar para mim e falar assim, Cintia, é o seguinte, não dá para querer fazer isso. Se a gente fizer, tem gente acima de nós. Então, assim, você vai chegar num cliente e vai falar assim, olha, eu vim aqui te vender serviço para você não ser fechado pela vigilância sanitária, e ele dá risada da sua cara. Então, a gente tem que ter um diferencial. A gente tem que ir além. E após o Senac me fez isso. Hoje a gente ajuda os clientes a se estruturar, né? Então você deixa de ser um pouco técnica para que você possa crescer. Gente, falando rapidamente, eu tenho 5 minutos, é isso, Ângela? Sim. Então vamos lá. Falando rapidamente, eu falei que eu me empolgo, e olha que foram 2 slides. E deixa eu contar outra coisa para vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo. Quem aqui segue o Wellington Popolin vai ter o CIPRAM, o congresso. Posso disponibilizar para a Ângela o convite para ela passar para vocês, gratuito. E eu fui convidada para dar uma aula sobre consultoria para quem comprar o congresso. Uma das aulas vai ser comigo. Então vão ser acho que 3 ou 4 dias de congresso. Congresso gratuito, começa segunda-feira. São 4 dias, é 25, 26, 27 e 28. É de 25 a 28 de outubro, gratuito. E quem comprar, eu vou dar uma aula de 1 hora sobre consultoria.
Aí depois quem comprar lá, a gente pode se ver lá também. Mas eu vou ficar super, super, super à disposição de vocês. Gente, consultoria tem diversos segmentos. E a louca aqui, né, a doida, que não é nada normal. Qual foi um dos meus primeiros segmentos que eu escolhi? Quiosque. Quem aqui anda de trem, de metrô, de ônibus e já viu aqueles quiosques lindos e maravilhosos de pão de queijo e de hot dog? Conhecem? Já viram? Aqueles quiosques lindos que há 15 anos atrás, quem tá aqui? Yasmin tá aqui, Joyce tá aqui. Quem tá aqui da Nutrimais? Amanda tá aqui. Que há 15 anos atrás, aqueles quiosques, a Fê também. Que há 15 anos atrás, aqueles quiosques que você falava, Jesus, gente, eu entrava em quiosque que os ratos saíam. Juro por Deus. Eu não sei se vocês lembram, vocês são muito novinhas, mas a Barra Funda, a estação da Barra Funda, ela era lotada de quiosque, lotada, lotada. Aquela ligação entre o metrô e o trem não existia, era só quiosques. Eu cheguei a entrar em quiosque que eu via os ratos saindo de dentro do armário. Foi um dos meus primeiros clientes, mas os meus cases de sucesso. Hoje a Nutrimais atende 190 quiosques. A gente atende quiosques no Grajaú, Campo Limpo, Cachoeirinha, Capão Redondo. Essas meninas da Nutrimais roda. E aprendemos muito. Aprendemos que você tem que aplicar 2619 em um espaço desse tamanho, porque não existe legislação para quiosque. Aí, a gente aprendeu também que não dá para ficar no básico. Hoje a Fernanda, que está aqui com a gente. Hoje a Fê, praticamente, ela é nossa nutricionista especializada em indústria. Então, RDC 275, portaria 2619, que é o que cobra na indústria, isso não é nada. Quando a Fernanda pega umas auditorias e ela pega uns clientes de marca própria, que eles veem, eu nem sei falar os nomes, Fê, escreve no chat aí que a Ângela vê, que pega aquelas auditorias lascadas que a gente não aprendeu na faculdade. Então, gente, segmentos é o que eu falo. Vocês têm 500 mil setores para atuar. Tem muita coisa para fazer como consultor na área de nutrição. Diferencial tem que ter, né? Vocês são especialistas no quê? Não adianta, sabe, gente? Assim, ó, é minha opinião, tá? Por favor, é minha opinião. Mas eu, Cíntia, não consigo entender uma nutricionista que atua na área de controle de qualidade, mas de final de semana ela faz atendimento, ela presta serviço para um asilo, fazendo cardápio para os idosos, e de vez em quando ela ainda atende quem é da área esportiva. Como você pode ter tempo para fazer tudo isso? Como você pode saber de metabolismo do idoso junto com a criança, com a clínica, e ainda saber de todas as legislações sanitárias e de todos os produtos e de todas as inovações que tem na área de controle de qualidade? É meio difícil, né, gente? É meio difícil, né? É ser muito genérico. E o genérico não tem preço. O genérico não tem valor. O genérico, ele é como qualquer um. Quando você quer ter o seu diferencial, é aí que o pessoal paga para ter a sua opinião. É aí que eles pagam para ter você, porque eles sabem que você sabe o que você está falando. Agora, quando você é mais do mesmo, para que eu vou pagar? Por isso que tem nutricionista que reclama de valor. Por isso que não tem nutricionista que fica no sindicato brigando por salário. Eu não brigo por salário, eu brigo para ter cliente. Eu brigo para fazer meu salário, porque se eu for depender de salário de sindicato, eu tô lascada, né? Gente, só essas duas últimas coisas. Sei que estourei meu tempo. Formação de equipe. Confie na equipe de vocês. Ai, Cíntia, mas eu não consigo. Eu prefiro trabalhar sozinho. Sozinho você sofre muito. Sozinho você demora demais. Você não é bom em tudo. Gente, eu sou péssima, péssima em arte. Eu sou péssima em criatividade. Hoje a Yasmin tá no grupo com a gente, entrou para Nutrimais. Essa menina faz umas artes no Canva que ela domina. A Amanda tá, sabe assim, e cada uma delas levando os clientes e elas vão falando comigo. Eu tenho 20 anos de formada e elas falam as coisas no grupo que eu falo, opa, é verdade. Olha isso. Então assim, confiem na equipe de vocês, tá? Existem
500 mil formas. Você pode ser a dona e contratar todo mundo CLT, você pode ser a dona, contratar todo mundo PJ, onde elas têm participação no cliente, você pode contratar por hora, você pode contratar por serviço, você pode contratar por cliente. Pense. Outra coisa, confiem e pensem, porque depois, quando você for uma equipe, uma legislação trabalhista é pesada. Uma legislação trabalhista é pesada. Então, façam da empresa de vocês uma empresa, né? E não um hobby, e não um passatempo, e não uma forma de pagar as contas. Mas pensem assim: se amanhã depois eu me aposentar, quanto vale a Nutrimais? Da mesma coisa, se alguém quiser um dia vender o McDonald's, quanto vale o McDonald's? Né? Ou você tem uma empresa, você quer vender, quanto você faturou com essa empresa? Quanto você lucrou com essa empresa? Por que não pensar isso na área da consultoria? Quanto que eu lucrei com a venda da Nutrimais? Quanto que eu faturei com a venda da Nutrimais? Né? Então a gente tem que estruturar por isso. E por fim, tomem cuidado onde vocês colocam a responsabilidade técnica de vocês. Não se empolgue. O nome de vocês vale muito, né? O esforço de vocês vale muito. Então tomem cuidado, gente. Tomem cuidado valores, tomem cuidado, porque vocês não vão dar conta de fazer um bom trabalho. Porque quanto custa o arroz hoje? Quanto custa o litro do combustível? Quanto custa a carne hoje? Quanto custa para fazer a mão hoje? Quanto custa para fazer, sei lá, uma escova no cabelo hoje? E nós, que estudamos tanto, que lutamos tanto, que temos tanto sacrifício, por que a gente não pode cobrar esse valor? Eu lembro da minha depiladora. Cada vez que eu ia lá, em menos de uma hora, ela ganhava R$ 88. Era a depilação que eu fazia. Ela falava assim, se essa 80, põe para 80. Se essa mulher fizer 10 depilações, 800 pau. Né? Não menosprezando ninguém, porque ela também teve o trabalho dela, mas a gente tem que se valorizar, tá bom? E aí, deixei para as dúvidas, mas eu acho que as dúvidas vão ser depois, é isso, Ângela? Bem, vamos abrir para o pessoal, como você teve a ideia de fazer um bate-papo, eu deixo aqui aberto para quem quiser fazer perguntas, as pessoas abram o microfone, façam suas perguntas. Eu fiz uma aqui no começo, você falou eu falei de formação, né? Você falou para procurar um foco, né? Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Eu acho legal, fiquem à vontade para abrir o microfone, não sejam tímidas. Só queria dizer que eu estou impressionada com essa história, me motivou ainda mais. Eu estou no primeiro ano da faculdade e só deu um gás ainda para mim. Ai, que legal. Pan, e por falar nisso, não sei onde você mora, não sei se você tem interesse, mas estamos com vaga de estágio aberto, remunerado. E é boa remuneração, viu? É R$ 1.000. Acho que é 1.000 ou 1.100, Fê, não sei como que você tá. E quem puder, Ângela, não sei se eu posso falar isso ou não, mas a gente está precisando de currículo de estagiário. Eu coloquei aqui no chat o seu Instagram. Ah, que legal. O seu Gente, site, olhem o lá Facebook, mas e dê sugestões, críticas, pode falar à vontade no nosso Instagram lá. Mas depois, se você quiser me mandar, a gente tem um grupo de nutrição e tal. A gente pode postar. Tem uma pergunta aqui da Thaís, ela escreveu assim, ó, não pensei em uma pergunta, só achei incrível saber sobre as suas experiências e desempenho na área. É só um comentário, né? Ai, obrigada. Gente, estamos abertos a perguntas, fiquem à vontade. Ninguém tem curiosidade dos quiosques, dos açougues, de como fazer. Ai, desculpa. Sabe o que eu tenho curiosidade? Deixa eu te perguntar. Nós estamos aí na iminência do ano que vem, eu acho, de mudar a rotulagem, né? Algumas leis que mudaram. Você também atua com essas rotulações Sim. de produtos? Inclusive, o ano passado, nós fizemos um grupo presencial em Taubaté, que hoje eu moro em Taubaté. Olha como são as coisas, né? Hoje a minha empresa é de São Paulo, mas eu atuo daqui de Taubaté. Vim em busca de qualidade de vida mesmo.
E a gente fez um curso presencial aqui sobre rotulagem, muito bom, muito bom. E a gente vai fazer esse curso novamente. Esse curso foi feito com a Valéria é da Food Design, e ela é de Campinas, ela é da Unicamp. E ela fez um curso maravilhoso, e a gente está pensando em fazer um curso presencial novamente. Aqui em Taubaté já tem turma fechada, mas a gente talvez vai deixar para março, o pessoal pediu para deixar para março, porque falaram que agora está um pouco corrido, mas a gente quer fazer esse curso em São Paulo também. É um curso pago. Na época aqui, acho que ele foi 450, mas foram 2 dias, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. E agora a gente está querendo ver se consegue fazer em São Paulo também. Tá. Esse curso depois você divulga para a gente, por favor, que eu coloco aqui nos grupos de nutrição. Tem uma aluna, a Gabriele, perguntando para onde que ela tem interesse no estágio, para onde ela poderia mandar o currículo. No Cintia, igual está aparecendo meu nome aí em cima, cynthia@nutrimaisassessoria.com.br. Certo? Gente, mais alguma pergunta? Eu achei muito interessante, eu gosto muito de ouvir as trajetórias, sabe, Cíntia? Foi Emilieme, né, que passou o seu nome, é minha professora nesse semestre, a gente gosta muito da Emilieme, e a gente tem muita curiosidade pela área, né? Algumas pessoas têm o sonho, né, de não, eu quero atuar em clínica e tal, mas eu tenho muito interesse nessa área, e a gente realmente tem muitas dúvidas, né? Sim. É uma área que é assim, gente, ser consultor, que nem o pessoal fala assim para mim, Cíntia, qualquer um pode fazer ficha técnica? Qualquer um pode fazer. O gerente do estabelecimento pode fazer, né? Cíntia, qualquer um pode fazer um cardápio, desde que não seja um cardápio que a gente fala assim, para uma creche, para algo que atende o PAT, ou para um asilo. Um cardápio de restaurante, qualquer um pode fazer. Então, gente, o que eu falo é assim, quando você vai para consultoria, você pode competir com qualquer um. Com biólogo, com engenheiro de alimentos, com médico veterinário, com quem não tem informação nenhuma, com quem só tem informação da vida, né? Que nem agora, a gente ajuda muito os nossos clientes no financeiro. Eu acabo competindo com consultores financeiros, né? Então, ou você tem que ter um diferencial. Como você tem esse diferencial? Como você vê o cliente? Como que você se aproxima do cliente? E o se aproximar é o seguinte, gente, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu já entrei numa rede de restaurante que o dono virou para mim e falou assim: eu não vou mandar a fulana de tal embora, nutricionista, porque ela é muito boazinha. Mas eu quero que você venha aqui e faz isso, isso, isso. Gente, não queiram ser reconhecidas por serem boazinhas. A gente tem que ser educada. A gente tem que ser prestativa, a gente tem que ser sensata. Não é porque a gente tem faculdade, pós-graduação, ou que aquilo que a gente pode humilhar os outros, gritar, falar mais alto. Não. Mas ser reconhecida por ser boazinha, eu quero ser reconhecida porque eu sou, pode falar, né? Foda naquilo que eu faço. Que eu sou fera naquilo que eu faço, porque eu sou boa demais naquilo que eu faço. E que o cliente sabe que aquilo vai trazer resultado para ele. E não por ser boazinha, né? E quando você vai para a área da consultoria, nada é exclusivo nosso. Tem pouquíssimas coisas no conselho que é exclusivo nosso. E na área da consultoria diminui ainda mais. Então, ou você tem diferencial, ou você não consegue. Perfeito. A quem me escreveu aqui. Estou completamente surpresa com toda a sua história. Só me deu mais ânimo e esperança na nutrição. Parabéns. Obrigada, lindona. Que é minha nossa estagiária. Uma estagiária que ela entrou em um cliente, que o cliente era apaixonado pela outra estagiária. E quando eu vi a Kemi meio, assim, tímida, eu falei para a nutricionista, eu falei, Cat, a Kemi vai sofrer. Eu acho que ela não vai conseguir, porque o cliente, a outra estagiária engravidou. E o cliente apaixonado, mas não assim, apaixonado pelo trabalho da outra estagiária. E por ele, assim, ela saía só os 40 dias da quarentena e voltava de novo, né?
e a Kemi reverteu o quadro. Hoje o cliente não quer que a Kemi saia de lá de jeito nenhum. Então, vocês viram? Habilidades não é só a técnica, é habilidades. Bem, tem mais 2 comentários aqui da Amanda. Amanda é da sua equipe? Não. Se for Amanda Piovenza, é. Adorei o bate-papo, trajetória surpreendente. Me deu mais clareza que estamos no caminho certo. Obrigada, Medinha. Sou de nutrição, mas é a segunda palestra que assisto e fico apaixonada. Gabriela, palestra maravilhosa, adorei os conselhos. Obrigada, gente. Gente, quem quiser meu WhatsApp, a Ângela pode passar, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade no Insta da Nutrimais. Eu falo Insta da Lemazeri porque, só um parênteses, nesse meio termo, minha mãe, que sempre eu falei para vocês que é comerciante, sempre teve comércio, trabalhava com roupa, a minha mãe aposentou, fechou a loja dela no Brás, e meu marido estava parado nessa época e nós resolvemos assumir. E hoje eu ainda tenho inclusive essa roupa aqui, ó. Hoje eu tenho uma confecção de moda feminina no braço. Nossa, você deve ser ligado no 220. E moro em Taubaté. Fantástico. Ela é ligada no 220 mesmo. Mas deu para perceber. Cíntia, olha, eu não tenho o que dizer, eu adorei a palestra, pelo jeito o público também adorou muito. Eu vou te pedir se eu posso depois passar, só essas, são poucos slides, mas se eu posso passar esses slides. Claro! Pessoal. Estamos aqui abertos quando você tiver material, quando você tiver curso, me passe que eu transmito para o pessoal. E se depois você também quiser palestras um pouquinho mais técnicas, olha, eu tenho na equipe a Joyce, que ela trabalha muito bem com cantinas escolares e os quiosques, né? Ela pode falar sobre como aplicar a legislação nesses quiosques, sobre cantina escolar, sobre tudo isso. A Fernanda, que trabalha super bem com indústria, com normas da ISO, com legislação. Então, como a gente entrou numa indústria agora que era uma engenheira de alimentos que estava. E a engenheira de alimentos entrou, saiu, a Fernanda entrou. Então, assim, para vocês verem, gente, que como nutricionista, a gente consegue competir de igual para igual com muitos profissionais, tá? Se você precisar depois, tem gente na minha equipe muito boa para fazer esse trabalho. Fantástico, adorei. Tá bom? Eu vou te contatar, sim. Esse ano, né, tá acabando, nós temos mais 3 palestras, mas o ano que vem tá aí, a gente começa a abrir a grade, inclusive sobre rotulagem nutricional, se você tiver uma disponibilidade, a gente conversa, sim. E a gente, de tempo em tempo, a gente faz uma pesquisa com os alunos, procurando o que eles têm interesse, né? Como a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, se vamos voltar ao presencial ou não, essas palestras estavam correndo muito bem no virtual, né? A gente pretende deixar que elas ocorram no virtual, vamos ajustar aí o dia, conforme, né, venham acontecendo as aulas, mas a gente continua com as palestras virtuais. E eu espero ter o seu contato e contar com você aí no futuro. Agradeço em nome da LAM por essa sua disponibilidade, você foi muito inspiradora, obrigado pela paciência, obrigado pelas palavras, sua história é muito bonita, parabéns. Obrigada. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês, gente, para mim é uma honra. Eu me lembrei do meu vestibular. Eu lembrei do dia que eu fui fazer vestibular na São Judas, da minha trajetória na São Judas, das minhas dificuldades, do meu primeiro emprego, dos meus estágios e de tudo, né? É um orgulho muito grande. E olha, gente, parabéns. Parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa, parabéns, Ângela, parabéns por vocês, assim, realmente vocês não têm noção como vocês vão se diferenciar dos demais alunos, tá bom? Fico à disposição e é só chamar. Obrigada, Cíntia. Muito obrigada. Até Tchau, logo. gente.